Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Fabem. É uma alegria imensa que recebemos hoje todos vocês e que tenhamos uma boa tarde, uma boa palestra, né? Que tenhamos luz. Eu vou pedir a Fátima para fazer a leitura preparatória. Boa tarde. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 139, a pedido do nosso palestrante, né? É a santificação. Santifica-os na verdade. Jesus, João, capítulo 17, versículo 17. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes, tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível, escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra.
Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: Sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Bem, agora vamos à nossa prece com os corações mansos, onde a gente vai deixar neste momento a preocupação, a tristeza, enfim, todas as mazelas, para receber as bênçãos do nosso Pai maior e Cristo Jesus, em que humildemente pedimos, pedimos que possamos estar aqui recebendo a luz divina, sendo confortados dentro daquilo que nós precisamos. E precisamos entender também as nossas dores, por que estamos aqui e por que devemos praticar o bem, a caridade, o amor acima de tudo. Pai amado e Cristo Jesus, que tenhamos aqui um grande banquete e que possamos desfrutar da tua palavra como um alimento espiritual. Dê ao nosso amigo Marcelo Cunha a inspiração para que nós possamos ouvir e guardar em nossa mente e nossos corações para a prática em nossa vida diária e para também praticarmos dentro da nossa espiritualidade. Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade e que abençoe a nossa casa, Fabem. Graças a Deus, assim seja. Hoje a gente vai ter assim um grande prazer de receber de volta a nossa casa. Já estávamos com saudades. Marcelo, que sempre, né, a gente se sente embevecidos com a sua palestra. Marcelo, esteja à vontade mais uma vez, como a casa sempre sendo sua, né? E Marcelo falará hoje de um assunto, vamos dizer assim, um pouco pesado ou leve? A gente tem que ir preparado para tornar leve, né, o assunto. É o Código Penal da Vida Futura. Marcelo, esteja à vontade, tenha a palavra. Boa tarde, companheiros, companheiras de caminhada espírita. Que saudade! E no sábado passado nós começamos a matar a saudade. Graças a Deus. E todas as vezes que ouvimos falar de Código Penal da Vida Futura, a justiça divina, segundo Allan Kardec, nós pensamos exatamente nessa expressão. Que tema pesado! Eu não sei se ele é exatamente pesado, mas a gente sabe que ele é necessário. E eu conto com as melhores vibrações de vocês para que nós possamos chegar ao melhor termo possível na tarde de hoje. E naquela tarde dolorosa, quando se encontrava preso ao madeiro, aos seus pés a sua mãe, a outra Maria e João, o único que não o abandonara, já se encaminhava para o seu desenlace físico e era ladeado por dois ladrões. O primeiro o desafiou, dizendo: Se és verdadeiramente o Filho de Deus,
desce dessa cruz e mostra o seu poder. O outro o repreende, Dimas. Ele diz: cala-te. Ele não fez nada para estar aqui. Nós fizemos o mal e merecemos esse castigo. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus, com olhar compassivo, jamais desperdiçando uma oportunidade de amar, lhe diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa fala emblemática contida no Novo Testamento nos remete à falsa impressão construída pela cultura humana de que bastaria o arrependimento no suplício final, o pedido de perdão, para que a absolvição suprema viesse ou venha para aqueles que ainda professam essa fé. Mas com a doutrina espírita, que descortinou as impressões ilusórias dos ensinamentos e parábolas de Jesus, trouxe à humanidade a verdadeira expressão da lei divina. E muito embora se possa parecer pesado falar de Código Penal da vida futura, nós não devemos nos esquecer que ele parte de uma coluna central, assim como as demais obras da codificação, da coluna central chamada o Livro dos Espíritos, em que, na sua quarta parte, começa a preparar o terreno da humanidade para receber, um pouco depois, há 160 anos, completados em agosto deste ano, o céu e o inferno, no seu capítulo 4, das esperanças e consolações. Então, talvez tenhamos que olhar para o Código Penal da Vida Futura ou o livro O Céu e o Inferno como um chamamento ao amor, à renovação das nossas esperanças e às nossas consolações, porque o Espiritismo tem como sua pedra angular doutrinária a reencarnação. Mas e Dimas? Em que situação ele se encontra? Jesus disse: ainda hoje estareis no paraíso comigo. Mais adiante, talvez consigamos entender. Allan Kardec, quando edita o livro O Céu e o Inferno, ele o divide em duas partes. A primeira parte, a doutrinária, especificamente, tratando sobre a carne fraca, sobre Deus, sobre céu, sobre inferno e o Código Penal da Vida Futura, que se encontra no capítulo 7º, com seus 33 artigos. E na segunda parte, os testemunhos de vários espíritos que foram, pelas diversas cartas expedidas, perguntados a respeito de como é que está aí. Alguns respondem muito bem, estou bem. Outros, bem. Outros mais ou menos. E outros, mal. Nada bem. Certamente, pela experiência do outro,
aprendermos a fazer as nossas melhores escolhas, a não repetirmos erros. Como lembra Haroldo Dutra, quando fala sobre justiça divina, seria um código ou um livro, melhor dizendo, para sábios. Os sábios que aprendem com os erros dos outros, e não os tolos que haverão de aprender com seus próprios erros. Então, olhemos para o Código Penal da Vida Futura com esperança e consolação. Mas para chegarmos a falarmos desse código, nós precisamos lembrar de onde vem essa justiça. Da fonte primária de todas as coisas, de todos nós, Deus. Que, segundo os questionamentos 10 a 13 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta os seus fundamentos, os seus atributos principais de que Deus é imaterial, imutável, eterno, único, onipotente, soberanamente bom e justo. E nessa perspectiva de Deus, que é a nossa fonte, que é a nossa criação, que é então o veio por onde caminharemos na construção da nossa história e encontraremos as nossas esperanças e consolações pelas nossas dores, inclusive, é que nós haveremos de entender sobre pena. E imediatamente somos remetidos à lei humana, porque lembramos de Código Penal, e Código Penal, de acordo com a lei humana, é punição. Será que Deus pune? Que Deus castiga? A lei humana, que ainda guarda uma distância absurda da perfeição da divina, especificamente em Código Penal, ela traz uma certeza para todos nós. Ela jamais reparará um dano. Ela só servirá para, com a punição, com a pena, buscar evitar que novamente aquele dano se produza. A lei divina não funciona dessa forma. Partindo-se dos atributos de Deus, da providência divina, não dá para pensar na lei divina dessa forma. E partindo dessa perspectiva da reencarnação, sabemos que se estabelece entre cada um de nós, entre as histórias de cada um de nós, um sistema de solidariedade, em que é afirmado por Allan Kardec na obra de que quanto mais imperfeito for o espírito, de quanto mais voltado às práticas imperfeições, mais sofrimento ele angariará para si mesmo. Em que a busca da perfeição, do melhoramento, da reforma íntima, é o caminho, é o canal para nos levantarmos das nossas iniquidades e nos recuperarmos. E nesse sistema de solidariedade das existências, carregarmos a certeza de que hoje somos o resultado de ontem e preparamos o nosso amanhã. Lembrando, então, agora do José Raul Teixeira, quando ele fala do tempo, em que ele nos diz que não existe passado, não existe futuro. Porque se passamos pela ideia
de que hoje nós vivemos o que construímos no passado, o passado não existe. E se hoje preparamos o que seremos no futuro, o futuro também não virá de existir. Então, hoje é o momento de viver, de construir, de escolher, porque a liberdade nos é entregue desde quando, chegados à condição de simples e ignorantes espíritos, jamais nos esquecendo, movidos pelo amor. Essa imperfeição que nos afasta da possibilidade de querermos, neste momento, mundos celestes, embora estejamos condenados a sermos felizes, e que esse é o nosso destino inexorável, porque ainda naqueles momentos em que teimamos em não progredir, em não fazer mais nada, estagnar, haverá aquela formiguinha que vai lá morder a gente para a gente se levantar e se mexer. Sempre haverá. Mas e o Dimas? Como que ele fica nessa história? Basta arrepender-se da maneira como aconteceu no Madeiro? Ou será que a discussão vai mais além? Se o caminho da perfeição é a solidariedade das existências e a nossa busca da prática do bem, de que não basta apenas não fazer o mal, é necessário fazer o bem para ganharmos o nosso espaço, a nossa felicidade, as alturas do nosso ser. De sabermos, inclusive, de que céu e inferno não mais se estabelecem como lugares pré-determinados, seja para os gozos eternos de um simples suspiro de perdão, seja para a dor suprema e eterna para aqueles que não se arrependeram. Porque, uma vez afirmada dessa forma a concepção de céu e inferno, nós negaríamos aqueles atributos da divindade, do ser eterno, do ser único, imaterial, imutável, uma lei que não muda, onipotente e soberanamente bom e justo. Nós haveremos de raciocinar céu e inferno agora como estados de espírito. O sofrimento está vinculado às nossas vibrações. As nossas dores estão vinculadas à nossa movimentação vibracional nos embates que aparecerão ao longo da nossa vida. Nas pessoas com quem nos encontramos, com quem nos degladiamos, nas pessoas que consideramos nossas inimigas, que nos fazem o mal, que nos olham torto, que nos querem mal. Nos momentos em que nós ainda estamos torcendo para os vilões das novelas de TV, porque eles são mais atraentes, numa humanidade que ainda se compraz na perspicácia, na inteligência maligna daqueles que fazem o mal. Mas depois chegamos ao final daquela novela e dizemos, bem feito. Porque vilão de novela ou fica doido, ou vai preso, ou morre. Só que não avisaram ao vilão que se ele morrer é só o corpo, porque o espírito continua. E uma vez vilão, haverá de colher a sua vilania, já que o futuro ele está fazendo agora. E todo esse palavrório
para chegarmos já no artigo 16 desse Código Penal da Vida Futura, que, num paralelo com a lei humana, oferece a todos nós um sistema progressivo de ser feliz, de conquistas, porque poderíamos estar nos perguntando, mas Deus não poderia haver criado todos já perfeitos e felizes e bons? Não seria mais fácil? Mas nós temos condições de alcançar o raciocínio da lei divina, dessa providência, dessa causa. Ou talvez o valor das nossas conquistas seja necessário para entendermos a importância de sermos bons. O próprio Cristo, uma vez Deus agindo dessa forma equivocada de fazer todo mundo perfeito, não precisaria de haver descido a iniquidade humana e sofrido todas as humilhações e perseguições para mostrar que, com todas as suas dores, o amor venceria, como de fato venceu e pode com todos nós. Com licença, só um instantinho, gente. Pode ir. Vai, pode ir. Desculpa. Mas também isso faz parte do Código Penal da vida humana, da vida futura. Porque é nesses encontros reencarnatórios, nessa fé que nos movimenta, que nos dá a segurança de dizermos: estou onde tenho que estar. Vivo o que tenho que viver, é que chegamos, então, no artigo 16. E que eu vou pedir a licença para fazer a leitura exata dele, em que ele nos diz: o arrependimento, olha o Dimas, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Arrependimento, expiação, reparação. Três condições fundamentais para apagar os traços de uma falta. Olha a linguagem de Allan Kardec. Traços, marcas de uma falta. Marcas na natureza, marcas em Deus, marcas no outro, talvez, marcas em mim, com certeza. Nós precisamos sempre entender que quando se fala em provas e expiações, não se fala em punição, castigo. Não. Não somos devedores de ninguém, a não ser de nós mesmos.
Porque somos constituídos de vibração, de padrões vibratórios. E quanto mais o mal produzimos, mais impregnados dele nós ficamos. Lembra do início da conversa? Quanto mais imperfeito, mais sofrimento. E o contrário vale do mesmo jeito. Quando Jesus diz a Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele não quis dizer a Dimas que está tudo certo, que está tudo bem. Não. Ele estava dizendo a Dimas, o arrependimento é o começo. E se nós nos transportarmos a tal condição, se nós levarmos-nos à condição em que fizemos o mal e esse arrependimento se nos apresenta, e não estamos falando de uma pessoa num canto com um paninho chorando, não é disso que estamos falando. Porque muitas vezes é consciência pesada, em que uma proposta de arrependimento é não fazer mais. É mudança de rota. É abertura do pensamento para uma nova ideia, uma nova conduta. Assumir-se responsável por aquele fato. Não para ser humilhado pelos outros, porque isso não importa, mas para nos olharmos no nosso próprio espelho e enxergarmos o que de fato somos. E com a humildade, sem humilhação, nos levantarmos num primeiro momento do que fizemos. E com certeza, Dimas, quando se arrepende na cruz e pede ao Cristo, o escolhido, para se lembrar dele e não levá-lo junto, ele se arrepende do que havia feito e dá um primeiro passo em caminho da perfeição. Não é fácil, mas é necessário. Mas Allan Kardec fala os traços de cada falta. E aí nós nos lembramos da parábola do filho pródigo, em que Jesus discorre para todos nós de que o filho chegou para o pai e disse: dá-me minha parte que eu vou embora. E tal é feito. No momento em que ele age daquela forma, ele cria três traços naquela falta. Primeiro, no pai, porque naquele tempo, pedir a herança, parte da herança, era uma desonra ao pai. Era o desejo da morte dele. E se nós pensarmos ainda hoje, quando alguém pede ao pai ou à mãe uma antecipação de herança, pode passar uma impressão bem perigosa. Mas, além disso, ele cria um traço na comunidade. Aqueles que presenciam e convivem com aquela realidade de desonra. E um traço no irmão. Aquele que fica fiel e leal ao pai, cuidando da lavoura. E esse espírito sai pelo mundo com as suas imperfeições, segue em frente, vive tudo aquilo que esperava viver, volta derrotado, arrependido, esperando, inclusive, que fosse ser tratado como um servo qualquer. E o que o pai fez? Manda preparar um banquete, manda chamar a comunidade, o recebe de braços abertos. E naquele movimento de perdão e amor,
dois traços se desfazem: no pai e na comunidade, porque o amor vence. Mas resta um traço no irmão. O irmão, que imperfeito como todos nós, falta com a caridade naquele momento e se vê injustiçado. Quantas vezes nós somos o irmão injustiçado? Quantas vezes? E no momento em que esse arrependimento acontece, abre-se a porta para a expiação. A expiação, porque existe uma marca no espírito que cometeu aquela falta. Ela não se desfez. É necessário que ele seja colocado, esteja no lugar daquele a quem ele feriu. Que ele vivencie aquela experiência que ele não reconheceu pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela sua concupiscência, seja por que for, ele não visualizou a gravidade do que acontecia e viver aquela experiência, estar no lugar onde feriu, será o cumprimento da pedagogia de Deus para aprendermos a amar melhor. Porque somos vibração. Não significa sermos perdoados pelos outros. É claro que esse perdão virá. É claro que essa reconciliação acontecerá. Mas o que é mais importante nessa proposta é o apagamento da dor interna vibracional do espírito. É ele se refazer do mal. É o recomeço. Então pode parecer que Deus castiga. E aí eu volto a Haroldo Dutra. Não, a justiça divina trabalha numa outra vibração, num outro nível de pensamento. Ela trabalha com a misericórdia. Então, às vezes, o sujeito caminhou pela sua existência plantando tanto limão. Isso é fala dele, o exemplo dele. Tanto limão que ele vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda, então ele não vai colher limões. Não é olho por olho, dente por dente. É misericórdia. Ele vai administrar a colheita e outros o ajudarão a colher limões. Ele, inclusive, cita o exemplo de André Luiz conversando com a mãe, em que a mãe diz a André Luiz que o pai se encontrava numa condição muito sofrida, no umbral, com as duas amantes, porque era a quem ele se dedicou mais naquela existência. E que a proposta expiatória e também reparatória era ela reencarnar novamente e desposá-lo mais uma vez. E as duas amantes reencarnarem filhas dos dois, com todas as marcas e emoções que ele ajudou a causar nelas na encarnação anterior. Afinal de contas, estamos falando de uma família rica, de um homem poderoso. É essa transposição de posições que faz com que a justiça divina nos ajude a apagar os traços daquela falta. Porque é necessário que o arrependimento abra as portas, mas que a experiência nos mostre o valor de sermos quem somos, de sermos cada qual de nós, na sua realidade, quem somos.
e de valorizarmos e respeitarmos uns aos outros no mesmo patamar de igualdade. O exercício da compaixão, ou, na proposta mais direta do Cristo, não querer ao outro, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que nos fizessem. E a reparação surge ao final, como a parte final desse encontro de apagamento de traços. Porque a reparação, ela se constitui no amor. Vejam bem, as duas amantes reencarnaram filhas. E o primeiro movimento desse reencontro será a recebê-las bebês, recebê-las no encanto da paternidade e da maternidade, recebê-las com amor, o amor que começa a se construir num grupo de espíritos com dificuldades de relacionamento. Porque o amor se constitui na reconciliação das almas. Lembrando de Paulo, tudo tolerando, porque só o amor permanecerá, nada mais. Porque imaginemos com todos os vícios alimentados por aquele homem, imaginemos essas duas moças na adolescência. Quem vai ter que cuidar delas? Quem vai ter que educá-las? Quem vai ter que direcioná-las? Quem contribuiu para os traços? A reparação do reajuste próprio, do reajuste com o outro, do reconciliamento com o outro, da consagração do amor, e a família é o principal núcleo para que isso se perfaça. E é na família o nosso principal campo de trabalho, depois do nosso âmago, para edificarmos o amor na nossa história. E na medida em que esses traços são apagados, o amor floresce, ganha graça, ganha beleza. A relação humana se transmuta. E dentro de tudo isso, renovam-se sempre as nossas esperanças. As nossas esperanças de um porvir mais laureado de sol, de maior alegria, de pacificação, de amor para com todos, de sermos amados, que é o que mais queremos, da boa convivência, da regeneração, dos mundos felizes, celestes, espíritos puros, que é o nosso destino. E nos próximos artigos desse Código Penal da Vida Futura, porque o tempo está avançando, Allan Kardec nos traz algumas reflexões a respeito, por exemplo, do suicídio, para nos dizer que cada um carregará consigo a sua marca. E a justiça humana imita a divina na sua própria imperfeição, dizendo que a pena no direito penal humano não ultrapassa o autor do fato. Ninguém poderá ser punido por um crime praticado por mim. Na justiça divina, também não, a não ser que haja participado de alguma forma para que tal acontecesse. Num sistema de culpabilidade, de consequências, as consequências que também precisam ser trabalhadas e reparadas. Num sistema para avaliar o grau de necessidade e não de culpa, de punição para cada um. Nós precisamos tirar essas ideias da cabeça.
O Espiritismo não pune ninguém, não condena ninguém. O Espiritismo liberta. Mas uma vez livres, quem tem o leme na mão somos nós mesmos. Não será o vizinho. E que dessa forma poderemos receber pelas nossas próprias consciências onde estão gravadas as leis divinas, o céu e o inferno pontual do nosso momento, das nossas dores, que chamamos de amigas, porque elas nos movimentam em busca de Deus. Porque quando dói é que a gente vem. Adivinha por que que no sábado passado eu vim com a minha família inteira para cá? Estava doendo. Ele não esqueceu o endereço, mas precisou de doer. E nós somos humanos a esse ponto. E o auto-perdão e o recomeço são necessários para nos refazermos, porque são a nossa consolação, essa certeza de que sempre haverá uma nova chance, uma nova oportunidade, um reencontro, de que todos aqueles que se vão, voltam, de que com todos eles nos reencontraremos e que todos nós, o pior que seja da existência humana, vamos a um paradigma que todos gostam muito de lembrar no mal. Adolf Hitler, até ele será feliz no mundo celeste. Esse é o amor absoluto de Deus, que com essa proposta do Código Penal de Allan Kardec traça a compreensão da lei divina, da justiça divina para com todos, e que está em nossas mãos fazê-la efetiva mais ou menos rápido em nossas histórias, desde já, para que o futuro seja mais brando, mais leve, mais doce, e o céu esteja conosco no primeiro passo do arrependimento, o paraíso, da autoconfiança e da fé que haverá de ser a casa sobre a rocha, que nos mantém firmes, olhando para o céu. Eis de que o inferno será para aqueles que ainda recalcitram, teimam nas suas iniquidades. Em todos os momentos em que queremos revidar o outro, em que falamos mal do outro, em que desejamos o mal ao outro, em que nos mascaramos de bons e, na verdade, carregamos desejos e sentimentos tão deletérios, tão infelizes, que só nos puxam para baixo, criando em torno de nós uma psicosfera dolorosa, sofrida, difícil. Meus irmãos, minhas irmãs, com essas esperanças e consolações, podemos então encontrar nesse Código Penal da vida futura o caminho para sermos felizes. A compreensão do caminho a ser traçado. E Allan Kardec, quando traz o artigo 33, fechando esse código, e eu peço licença para uma nova leitura, ele nos diz o seguinte: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses três princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada,
traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis assim. A moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Resumidamente, a nossa vontade. O que você quer para o seu futuro? O que você quer para a sua vida? Por mais doloroso seja o momento, sorria. Por mais ofendido que se sinta, medita. Eleva sua prece além do céu da boca e busque o perdão. Quanto melhor estivermos vibrando, menos dor estaremos sentindo. Como dizia Chico, seja a formiguinha, ou até menor que ela, para ser grande depois. Não como um privilegiado, mas sim porque você entendeu. E nas noites de dor, quando a insegurança tocar o seu coração, quando as lágrimas rolarem, sentindo injustiçado, quando tudo parecer perdido, quando o filho rebelde sequer quis rezar segurando a tua mão, quando você enxerga para frente e não vê luz, ou se envergonha da sua própria condição moral e vibratória, eleva a tua prece a Deus. Não de belas palavras, de textos decorados, porque não estamos em nossas preces para convencer a ninguém de nada. Quando estamos em prece, nós estamos conversando com Deus. E peça socorro. Agradeça, como Paulo, em tudo dai graças. Agradeça, peça o socorro, fortaleça-se e se entregue a uma noite de reparação, na esperança de um novo dia de sol a iluminar a tua vista, o teu coração e a sua mente e começar tudo de novo. Ou de um dia chuvoso que trará a você a consolação, lavando suas lágrimas e te chamando de volta ao centro das suas forças, porque você
é amor. Não se esqueça disso. E perceberá que muitas ofensas se calarão, de que muitos revides silenciarão, e de que o seu coração, por mais machucado esteja, estará um pouco mais em paz, porque nunca estaremos sós. E Meimei, antes de Meimei, que nós possamos nos lembrar então de tudo isso, de uma fala de Joana de Ângeles, em que ela nos diz que o mal que nos causa mal não é o mal que nos fazem, é o mal que nós mesmos fazemos. É apenas uma relação de devolutiva. Calma. O dia vai sempre brilhar, pode ter certeza. E confia sempre, agora sim, como e-mail, em que ela nos diz: confia sempre. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a dor, perdão, que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou amealhando-te com a morte. Não te esqueças, não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Um novo dia. Que Deus nos abençoe. Marcelo, muito obrigada, tá, por essa brilhante palestra que com certeza levaremos, né, para os nossos lares, e refletiremos mais, né, sobre isso. Eu vejo que as nossas ações estão entre o arrependimento e o perdão, né? E para que a gente chegue na plenitude, né, do ser, a gente tem que estar sempre sendo luz. Para ser luz, há um longo caminho. Mas Cristo, né, ele trouxe o ensinamento principal para ser luz, que é o amor, a caridade. Então, eu acho que aí o Código Penal se torna leve, né?
Muito obrigada mais uma vez. E para encerrar esse momento, esse primeiro momento, eu vou pedir a Fátima para fazer a prece final. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, nosso mestre e amigo, Maria, nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade dessa casa que administra tudo o que aqui acontece, nossos agradecimentos por mais um sábado, nossos agradecimentos por nos ajudar a aqui chegar e pedimos também que nos ajude a retornar aos nossos lares. Mas antes, porém, pedimos a Senhor Jesus que nos auxilie, Senhor, a encararmos as nossas provações de uma forma mais coerente. A doutrina espírita nos dá base, nos dá meios de raciocinar sobre as nossas dificuldades e de escolher a melhor forma de passarmos por elas. Mas que o Senhor possa nos dar a coragem necessária, o coração bondoso, a paciência, a humildade, para que possamos sair desta encarnação mais vitoriosos, vitoriosos de nós mesmos, porque, como disse Marcelo, somos temos que superar a nós mesmos, a ninguém mais. Então, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê força, porque é muito difícil, sabe? Tem horas que é muito difícil, tem horas que é difícil para nós e tem horas que olhamos para o nosso irmão e vemos que ele passa por momentos muito difíceis, mas nós sabemos que o Senhor não nos abandona e que uma oração, elevar o pensamento a Ti, faz toda a diferença. Esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e abençoe a família do nosso palestrante também, e que ele possa levar o teu evangelho em muitas outras casas também. Que assim seja.